Boa noite. Ponto final nos Estados Gerais Socialistas. Depois de 5 meses de debate e de um dia inteiro de discursos, António Guterres apresentou o seu contrato de legislatura. 20 figuras deram a cara pelo programa de governo dos socialistas. No dia em que o Benfica e o Sporting voltaram a marcar passo no Nacional de Futebol, os Leões empataram com o Tirsense a um golo em Santo Tirso e o Benfica perdeu com o Gil Vicente em casa por uma bola. Na Guerra da Palmeta, o Canadá avança com novos avisos à navegação. Embarcações portuguesas e espanholas foram hoje alvo de mais um comunicado, onde é reafirmada a prisão para os que violarem a proibição de pesca do peixe-chato. António Guterres assinou hoje um contrato de legislatura com 20 eventuais ministeriáveis do PS. Um momento alto na sessão de encerramento dos Estados Gerais para uma nova maioria no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Depois de 5 meses de debate, ficaram definidas as linhas fortes do programa de governo socialista que dominaram o discurso do secretário-geral do PS, António Guterres. A linha da frente do PS nas próximas eleições legislativas, os 15 eleitos do partido para concretizarem a ideia de um governo socialista. Os eventuais ministeriáveis assinaram um contrato de legislatura, as bases para a elaboração de um programa de governo. Caras amigas e caros amigos, não prometemos milagres, não temos varinhas de condão, bem gostávamos de as ter. Mas destes Estados Gerais sai uma nova visão estratégica para Portugal, sai um conjunto valioso de novas ideias e novas propostas. O líder socialista fez o retrato de 10 anos de PSD no poder. Muitas críticas, sobretudo pelas críticas que o PSD faz ao Presidente da República. Espero que pare de vez esta guerra sem sentido. Não é seguramente com ela que o Dr. Cavaco Silva, o Dr. Nogueira ou o Governo darão qualquer ajuda a que os portugueses tenham emprego, tenham casa, numa palavra, possam viver melhor. Por isso, lhes digo, estejam quietos, deixem-se de guerras, não atrapalhem mais o país. O discurso de encerramento de 118 debates em todo o país, desde a economia à educação, uma lição de fundo para o líder socialista. Eu tirei que é preciso olhar muito pela juventude, a sua educação, que é importante, e a pobreza que existe infelizmente. Como se costuma dizer na gíria e lá fora nos cafés, nas conversas de rua, o António Guterres não seria um homem com estofo. Efetivamente provou e tem provado em todos os Estados Gerais e em todas as sessões que ele faz e todos os debates. Respondeu, portanto, às suas expectativas? Claramente. Eu vou a outras reuniões, tipo política, às vezes há uma certa preocupação de manter uma linha de autoridade, de saber. Aqui é um abraço. O que achou do engenheiro António Guterres? Dá vontade de chorar. Gosto muito dele. O final de 5 meses de debates. Agora, os dois maiores partidos já têm os dados lançados. A campanha quase que já pode começar. Raquel Alexandre e Filipe Ferreira, SIC. Fernando Nogueira não se pronunciou sobre os Estados Gerais Socialistas, disse apenas que ia ouvir atentamente as conclusões. E enquanto o PS se lança para a batalha das legislativas, o novo líder do PSD prepara-se para ocupar o seu lugar de deputado no Parlamento. Fernando Nogueira confirmou à SIC a notícia divulgada hoje no Semanário Expresso. Mas para já, o novo presidente do PSD dedica uma atenção especial aos indicadores económicos do país. Um ministro demissionário, um deputado à vista. Os mandatos sempre a cumprir em democracia e, portanto, é muito provável que eu assuma as funções de deputado, muito embora, porque tenho compromissos já assumidos de deslocações internacionais, de contactos internacionais e com as comunidades portuguesas, tenho que fazer uma pequena interrupção, mas depois assumirei os meus deveres como deputado plenamente. Fernando Nogueira foi hoje ao Congresso dos Jovens Empresários Lusófonos, no Estoril, onde elogiou a política económica dos últimos 10 anos. Um último dado para referir que Portugal se encontra entre um número muito restrito de países em todo o mundo que têm um saldo positivo com o exterior. Isto é, Portugal tem reservas em divisas estrangeiras superiores àquilo que deve ao estrangeiro. E não são mais de 10 os países que se podem gabar desta performance e desta segurança e estabilidade que resulta deste fator. No seu discurso, o presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários Portugueses desejou o regresso de Fernando Nogueira ao governo para o chefiar e disse que as expectativas dos jovens empresários têm sido frustradas nos últimos anos
por medidas menos corretas. Manuel Monteiro também não quis comentar a reunião magna do PS. Diz apenas que é salutar que em democracia os partidos se reúnam para debater os temas da vida política. O líder do Partido Popular falava num encontro da direção do partido com as distritais, onde anunciou o lançamento de uma petição à Assembleia da República sobre criminalidade. Monteiro quer ver agravadas as penas dos crimes que mais afetam o dia-a-dia dos portugueses. Depois da campanha do mar, uma campanha em terra pela segurança dos cidadãos. Manuel Monteiro vai lançar uma petição à Assembleia da República a pedir mais polícias nas ruas e penas mais pesadas. O novo Código Penal deve prever a elevação da pena máxima para pelo menos 30 anos de prisão, o aumento das penas de prisão para os crimes mais violentos e de maior frequência cotidiana, e a impossibilidade de, em certos crimes, se aplicarem multas pecuniárias em substituição das penas de prisão. A petição será entregue no Parlamento depois da campanha da segurança que os populares vão realizar ainda este mês. Reunido com as distritais, Manuel Monteiro não quis avançar críticas aos Estados-Gerais socialistas. Pensamos que é salutar que, em democracia, cada partido faça aquilo que se considera melhor para o desenvolvimento da própria democracia. Tudo pela democracia e um severo reparo a Guilherme Silva, que terá dito na Assembleia da República que Monteiro não faz o que apregoa quanto a rendimentos. Eu não ando com as televisões atrás ou com a comunicação social atrás quando estou a doar os meus vencimentos. Monteiro ameaça processar judicialmente o deputado social-democrata e volta a afirmar que os seus rendimentos políticos são repartidos entre o PP e instituições de solidariedade social. Longe do Coliseu dos Recreios, Carlos Carvalho esteve em Coimbra a mobilizar os militantes para as batalhas eleitorais que aí vêm. Preocupado com o seu partido, nem tempo teve para espreitar a reunião do PS, mas em jeito de recado foi dizendo que não haverá nenhuma maioria de esquerda sem os comunistas. As bandeiras vermelhas levantam-se contra a maioria absoluta pedida pelos socialistas. Carlos Carvalhas não admite maiorias de esquerda sem o PCP. É um poder absoluto pedido pelo Partido Socialista, é um pedido velho, já vem em todas as eleições. Eu creio que é tomar os desejos pela realidade. O objetivo dos comunistas passa agora por conseguir um bom resultado nas eleições. Carlos Carvalhas, em pré-campanha, nem tempo tem para saber como foram os Estados Gerais do PS. Não estive com atenção, não conheci, não conheço, não ouvi nada, só ouvi agora as suas palavras. Acha que além do espetáculo mediático, no fim de não ouvi nada, porque não queria comentar. Carvalhas distraído e sem comentários para o PS. Criticou alguma comunicação social por esconder as iniciativas comunistas, mas disse nada a querer com a política espetáculo. Nós nem queremos nada a ver com o espetáculo mediático. Nós nem queremos, nós queremos é que se discutam as questões concretas, que se debata seriamente e que a política espetáculo não ofusque as propostas que cada partido tem para apresentar ao nosso povo. Os comunistas em pré-campanha à procura da sua maioria de esquerda. Já a seguir ao intervalo, conheça o último episódio da Batalha Naval nos mares do Canadá. Fico à sua espera. Dominam a ciência do governo das nações. Eles praticam a arte de dirigir relações sociais ao mais alto nível. Eles são vozes mandatárias da consciência e imagens delegadas dos nossos princípios. Nogueira de Brito, José Magalhães, Pacheco Pereira. Figuras de reputação na SIC. Ouça-os na TSF, veja-os na SIC. Segunda-feira à noite, em Flashback. Os portugueses e espanhóis em atividade nos bancos da Terra Nova receberam um novo aviso do Canadá. Um comunicado emitido hoje adverte as embarcações dos aditamentos à nova lei canadiana de proteção das pescas, aprovados a 3 de março. O Canadá reafirma que é proibido pescar palmeta nas águas da Terra Nova e ameaça com prisão e retenção dos barcos que violarem a lei. O governo de Ottawa fixa também multas de cerca de 80 mil contos. A nova lei permite às autoridades marítimas daquele país usar a força para impedir as capturas
e permite também a abordagem de embarcações suspeitas. Neste momento, a frota portuguesa mantém-se na área de pesca a aguardar instruções, mas depois do apresamento de um navio espanhol, adivinha-se nova tempestade. João Botelheiro renunciou ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Faro. Um ano depois de ter sido eleito para o seu segundo mandato, Botelheiro bate a porta, alegando razões de ordem pessoal. O autarca socialista já tinha por 2 vezes ameaçado tomar esta decisão, sempre em alturas de grande confronto político na Câmara. A terceira foi de vez. João Botelheiro renunciou ao seu cargo de Presidente da Câmara Municipal de Faro. Razões de ordem pessoal e familiar, causas da decisão. Razões determinam neste momento, e são opções que se têm que fazer na vida por vezes, determinam neste momento que eu renunciei, como sabe ontem, ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Faro e vou novamente voltar à minha vida de advogado. O autarca não pretende voltar a curto prazo à vida política ativa. A renúncia de Botelheiro vai levar à presidência do número 13 do Largo da Sé o vereador Luís, número 2 da lista socialista. A oposição não contesta a legalidade desta substituição, mas no seu entender o eleitorado vê alterado o seu sentido de voto. A questão é esta. A equipa tem um rosto e o rosto era o rosto do seu presidente, Dr. João Carlos Botelheiro. Foi neles que eles votaram e naturalmente houve também um compromisso que foi de alguma forma frustrado. João Botelheiro vai voltar a envergar a toga, não perdeu tempo e esteve hoje na tomada de posse da Comissão Instaladora do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados. O governo português tem de pôr termo ao seu vandalismo cultural. Este é o título do editorial de hoje do jornal inglês The Times, referindo-se à situação em que se encontram as gravuras rupestres de Foscoa. O diário londrino salienta que a EDP está a construir uma barragem que destruirá parte da nossa história coletiva. Além de tema de editorial, as gravuras rupestres merecem ainda uma reportagem de meia página no jornal inglês. O Times refere-se ainda que o governo português insiste na construção da barragem, apesar do país não ter tanta falta de eletricidade que justifica a destruição das pinturas. O texto conclui que Foscoa não é apenas uma herança portuguesa, mas de todo o mundo. Por isso, o editorial inglês defende que a barragem não deve ser construída. A UNITA e o MPLA não se entendem mesmo, culpam-se mutuamente quando se fala de guerra e a paz continua a ser uma questão adiada. Hoje em Lisboa, o movimento do Galo Negro festejou os seus 29 anos de atividade com discursos políticos onde se falou também de racismo e de lusofonia. Em Portugal foi em paz que se comemorou este aniversário da UNITA, há 29 anos, na história de Angola, ocupando um espaço físico e político importante. Dirigentes da UNITA desmentem acusações recentes do governo angolano quanto à possibilidade de se estarem a preparar para a guerra. A UNITA disse um não inequívoco à guerra. O Congresso da UNITA determinou uma série de decisões e o Congresso apoiou incondicionalmente os acordos de paz para Angola. Em busca da paz, numa Angola livre e democrática, a UNITA diz que o não cumprimento do acordo de Lusaka se deve a incidentes causados pelo MPLA, que acusam de estar a alimentar a guerra. O MPLA continua com mercenários em Angola, ainda não se continua a entrar muito material de guerra no porto, no aeroporto da Catumbela, é visto por toda a gente, portanto, se houver guerra, esperemos que não, vamos fazer tudo para que a guerra não volte. Se houver guerra, essa responsabilidade vai ser imputada ao governo. Vieram de todo o país para participar na festa, que vai continuar pela noite dentro. Sporting e Benfica voltaram hoje a perder pontos no Nacional de Futebol. Em casa contra o Gil Vicente, o Benfica perdeu por 1-0. É a terceira derrota consecutiva dos encarnados depois do Milão e do Porto. Já esta noite, num jogo transmitido em direto na SIC, o Sporting empatou com o Tirsense a 1-1. Muita luta e pouco futebol num relevado de dimensões reduzidas. No Sporting, Queiroz definiu uma estratégia de ataque, deixou depois de fora, promoveu o regresso de Balakov. No Tirsense, o rigor defensivo, que é a marca da equipa, articulado com rápidos contra-ataques. No único remate da primeira parte, o único golo aos 18 minutos por Evandro. Um canto marcado por Giovanella na direita e Evandro em área a colocar a equipa de Santo Tirso na posição de vencedora. Depois do intervalo, o Sporting troca de avançados e procura explorar os flancos. Aos 9 minutos, também na sequência de um canto, Chiquinho Conde repõe a igualdade. De Capucho ao poste e Chiquinho concluiu.
Daí para a frente, o Tirsense só defende, enquanto do lado do Sporting muita transpiração, mas pouca inspiração. O título fica longe. A informação na SIC fica por aqui. Eu volto amanhã com o último jornal. Boa noite.